Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus respondeu aos discípulos: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. João 12, 23. Quando os peixes voavam e as florestas moviam-se e espinheiros davam figos, num momento em que a lua era de sangue, eu de certo nasci. Tempos antigos. Com uma cabeça enorme e um grito ascoso, e orelhas, 2 asas aberrantes, sou a paródia mesma do demônio por entre todos mais quadrupedantes. A andrajosa escumalha deste mundo, cuja perversidade não tem fim, escarnece-me, bate-me, esfomeia-me, e eu guardo o meu segredo para mim. Estultos, eu também tive uma hora, distante e doce e minha, uma hora ardente. Bradava a multidão à minha volta, e espalhava-se palmas pela minha frente. Esse é o poema O Burro, escrito por G.K. Chesterton.
Assim nos diz o texto bíblico de Mateus capítulo 21, versos 1 até 11, que foi previsto para o Domingo de Ramos do ano A 2023. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: O Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: Digam à filha de Sião: Eis que o seu rei vem até você humilde, montado em jumenta e num jumentinho cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. E perguntavam: Quem é este? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Amados irmãos, amadas irmãs, estamos diante de um texto escandaloso. Certamente a imagem de um rei entrando na grande Jerusalém montado em um jumentinho chocou muitos presentes, especialmente os mais poderosos. Nas expectativas humanas, espera-se que um rei apareça com toda a pompa e prestígio que lhes são inerentes. Atualmente, reis e rainhas sempre aparecem com um brilho e um luxo que lhes são muito característicos. Andam nos melhores carros e são cercados por muitos seguranças. Este não é o caso de Jesus. Mas ele não é apenas um rei, mas o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade. Tudo o que existe foi criado por meio dele, conforme João capítulo 1, versos 1 a 14. Foi por meio dele que o Pai criou todo o universo em sua inimaginável vastidão. Estamos diante do próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Não é apenas um homem, não é apenas um filósofo, não é somente um sábio, não pode ser reduzido a um revolucionário. Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, em tudo igual a nós, exceto no pecado, conforme confessa o credo cristológico da Calcedônia de 451 d.C. É isso que torna essa cena chocante. Deus entra em Jerusalém não com uma grande cavalaria para lhe proteger, também não entra em Jerusalém em um luxuoso Rolls Royce, também não entra em Jerusalém armado ou em um tanque de guerra. Não. Ele simplesmente destrói qualquer realeza que tenhamos imaginado. Ele vem ao contrário das nossas expectativas humanas e cobiçosas. Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho cria de jumenta, como o profeta já havia anunciado, conforme Zacarias 9:9. Gianni Vattimo, um filósofo contemporâneo, diz o seguinte sobre Jesus: a mensagem cristã que fala de um Deus que se encarna, se rebaixa e confunde todas as potências deste mundo. Sim, o Deus cristão é um Deus que nos confunde. No Domingo de Ramos, ele nos convida a desviarmos o olhar do poder para que olhemos para a humildade. Os poderosos são confundidos e humilhados pelo Deus que entrou em Jerusalém montado em um jumentinho cria de jumenta. As pessoas querem o poder, mas Deus se fez fraco. As pessoas querem a ostentação, mas Deus age com modéstia.
O ser humano quer subir de posição. Deus desce de posição, sem deixar de ser Ele mesmo. Que preciosa lição esse texto nos traz. Ele nos mostra para onde devemos olhar. Para os fracos, não para os fortes. Para os fracassados, não para os poderosos. Para os pequeninos e não para os grandes. Como diria o grande poeta gaúcho Mário Quintana, todos estes que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. E assim aconteceu. Sua entrada triunfal foi aclamada pelo povo mais simples e odiada pelos poderosos que se sentiram ameaçados diante da liderança de Jesus. É o que canta o padre Zezinho na linda música Um Certo Galileu, onde ele diz: um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal, e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados. Ao entrar em Jerusalém montado em um jumentinho e com o povo ao seu lado, Jesus tocou na ferida do poder e tocou para doer. De fato, ele veio para causar uma confusão mental aos poderosos deste mundo que são capazes de tudo para manterem seu poder, prestígio e ostentação. Não respeitam leis nem limites para continuarem exercendo suas funções. Se precisarem passar por cima de indígenas e do meio ambiente para continuarem onde estão, certamente farão. Se for necessário matar, certamente matarão. Aliás, foi isso mesmo que aconteceu com Jesus, segundo o relato bíblico e sua interpretação novamente na música do padre Zezinho, que continua dizendo: e mataram a Jesus de Nazaré, e no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. O Deus que se permite ser pendurado em uma cruz e morto não é o Deus dos poderosos, mas dos fracassados. Esse também é um lembrete do Domingo de Ramos para esta Semana Santa. Quem segue o caminho de Jesus, com Jesus e em Jesus, poderá sofrer a perseguição e a morte. Quem segue as palavras e as ações de Jesus poderá ser perseguido, cancelado, humilhado e morto. Quem arriscar viver de verdade os ensinamentos de Jesus estará fadado a em algum momento fracassar. O próprio Jesus afirmou: bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Mateus 5,11. Isso me lembrou palavras fortes do sociólogo Darcy Ribeiro, que viveu entre 1922 a 1997. Palavras dele que guardo comigo no coração, onde ele diz: fracassei em tudo que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras. Não consegui. Tentei salvar os índios. Não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu, diz Darcy Ribeiro. Amém. Nós vivemos a fé cristã para fracassarmos. Tentarão calar a nossa boca, como fizeram com Dorothy Edinger, Martin Luther King Jr. e tantos outros. Mas não calarão, assim como não calaram também a mensagem destas e outras pessoas. A mensagem continua viva. Vivamos a humildade do Domingo de Ramos diariamente. Olhemos para os que mais precisam, os pobres, as pessoas humildes e fracassadas. Estes são os pequeninos. E por meio deles,
nós servimos ao próprio Senhor Jesus. E chegando nós ao final de mais um programa Querigma, quero convidar você a nós nos unirmos para uma palavra de oração. Oremos ao nosso Deus. Ó Deus de amor e humildade, nós te agradecemos por nos revelar a tua verdadeira natureza através da entrada triunfal de Jesus, teu Filho unigênito. Que estas cenas chocantes nos lembram que o teu poder não se manifesta na ostentação e no luxo, mas na simplicidade e na modéstia. Senhor, nós te louvamos por Jesus, teu Filho, que sendo Deus se fez homem, habitou entre nós e nos mostrou a importância de olhar para os fracos, os pequeninos, os fracassados. Conceda-nos a graça de seguir os ensinamentos de Jesus, de servir uns aos outros. Nesta Semana Santa, que possamos aprender com o exemplo de Jesus, teu Filho unigênito, ele que desafiou o poder e a autoridade terrena e preferiu se aliar aos humildes e simples. Que nossos corações sejam tocados pela mensagem de um Deus que confunde as potências deste mundo e nos convida a olhar para a sua humildade. Neste momento de oração, Senhor, pedimos que abençoes todos aqueles que buscam viver a tua mensagem de amor e humildade. Dá-nos força e perseverança para lutarmos pela justiça e a paz, mesmo quando enfrentamos a oposição dos poderosos. Tudo mais o que está em nossas mentes e corações, entregamos a ti na oração que teu Filho Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. E assim recebamos da bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a sua paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos todos nós com humildade, seguindo nosso Senhor Jesus, e sirvamos a Deus por meio do próximo com alegria. Fique, permaneça e ide na paz do Senhor. Amém.